E aí? Está com sua animação em alta para mais conteúdo? Nossa próxima palestra é muito interessante. Receberemos Ana Luísa Madi Marcato. Ela é graduada em Ciências Biológicas e mestra em Biotecnologia. Especializada em gestão de projetos, inteligência de mercado e marketing internacional, possui sólida experiência em processos de desenvolvimento tecnológico e transferência industrial de produtos destinados ao diagnóstico in vitro, bem como no desenvolvimento estratégico de empresas e startups. Atualmente, ela é líder de aceleração da empresa BiotecTal. Nosso moderador você já teve a oportunidade de conhecer hoje mais cedo. Será o professor Rafael Beirigo da Inova, UFPB. Tenha uma boa palestra. O professor Rafael Beirigo da Inova. Boa tarde, Ana. Prazer estar aqui com você. Boa tarde, professor Rafael. O prazer é todo meu. Obrigado. A BiotecTal nós conhecemos agora no começo do ano, né? E ocorreu um caminho muito promissor para transferência de tecnologia, no qual a BiotecTal nos prospectou, né? A respeito de uma patente do grupo da professora Marta Madruga, um produto de colágeno, né? Que está em fase de negociação com uma das maiores empresas do mundo de colágeno. Isso aí a gente contou com o apoio do Arthur no começo e depois o Lucas assumiu, nos orientando até mesmo o tipo de apresentação, o que ficaria mais atrativo para a empresa. Tudo isso o Hub BiotecTal está nos proporcionando, essa parceria de muito sucesso. E agora a Ana vai falar mais do BiotecTal na sua palestra. O BiotecTal é um hub diferenciado, porque ele conta com rede de laboratório também no hub, para dar apoio na área de biotecnologia e ciências da vida. E vou deixar a palavra com a Ana agora, para falar mais do BiotecTal. Ok, muito obrigada, doutor Rafael. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder participar desse evento. Eu, como bióloga, eu tenho muito orgulho de levar sempre que eu posso, a ciência, né, o desenvolvimento da ciência para o Brasil, né, promover esse desenvolvimento. E a gente sabe que a gente ainda tem um caminho muito longo para poder chegar num estágio ótimo dessas interações entre universidades, grandes empresas, centros de tecnologia, enfim. E muito obrigada pelo convite. Eu espero que hoje a gente possa bater um papo descontraído, né, para eu poder mostrar para vocês um pouquinho das iniciativas do BiotecTal, o que a gente vem promovendo neste sentido. Você já adiantou algumas coisas, então esse projeto especificamente que foi citado pelo professor Rafael é uma das frentes de atuação do BiotecTal. O BiotecTal atua muito no sentido de promover inovação aberta para as multinacionais, para as grandes empresas que nos procuram. Então, uma das maneiras que a gente promove todo esse projeto de inovação aberta é conectar startups, spin-offs acadêmicas, centros de pesquisa, institutos de pesquisas com essas multinacionais, né? A gente acredita que fazer esta ponte é um dos nossos grandes diferenciais. Bom, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu vou falar um pouquinho sobre quem é o BiotecTal, né, o porquê desse empreendimento inovador no Brasil, né? É um empreendimento que é um empreendimento único, né? Um empreendimento aí que se propõe a atuar em várias frentes, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vem desenvolvendo esse trabalho. A BiotecTal é uma empresa nova, que foi fundada em 2018, mas que já percorreu um caminho muito, muito importante, né, com várias conquistas. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês. Rafael, só preciso de um feedback para saber se está tudo ok com a minha apresentação. Já está aparecendo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como o Rafael me apresentou, eu sou Ana Luísa Madi Marcato, minha formação é em Ciências Biológicas, né, mas depois eu percorri aí um grande caminho dentro de indústrias, então entendo um pouquinho sobre esse grande desafio, né, de transferências de tecnologias
para as indústrias, né? Ou seja, aquele momento em que a gente tem um excelente projeto e tem um desafio grande de fazer com que esse projeto ele se transforme realmente num produto que vai impactar a vida das pessoas, né? Então, o Biotech Town, ele se propõe justamente a isso, né? Então, o nosso slogan é From Lab to Life, não por acaso, né? Então, daqui a gente começa a entender um pouquinho qual que é o propósito do Biotech Town. Bom, o Biotech Town ele é um hub de inovação exclusivamente voltado para o desenvolvimento tanto de empresas, quanto de produtos, quanto de negócios nas áreas de biotecnologia e ciências da vida. É um hub, como eu falei com vocês, um hub novo, né, um hub que foi fundado em 2018, que está localizado numa região muito bonita, num espaço muito bem montado na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas a atuação do Biotech Town, aos poucos, ela tem saído do eixo Minas-São Paulo e tem atingido outros estados do Brasil. Então, a gente vem acompanhando, né, muito de perto como que o estado da Paraíba vem se desenvolvendo no setor de biotecnologia. A gente sabe, né, dos polos que estão sendo criados e assim, do grande incentivo que vem sendo dispensado ao estado no sentido de promoção da biotecnologia. Então, o Biotech Town, ele se propõe a isso, tá? Não é um hub regional, ele é um hub nacional, apesar de estar localizado fisicamente na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa aqui é uma foto do nosso espaço, né? No finalzinho da apresentação, eu vou deixar o site para vocês, a gente tem um tour virtual, né? E, enfim, para vocês conhecerem um pouquinho das nossas estruturas físicas. Bom, mas por que o Biotech Town, né? Por que um empreendimento como o Biotech Town, ele é oportuno, né? Como que a gente poderia, como que justifica-se a criação e o investimento em uma estrutura como o Biotech Town? Então, bom, se a gente pegar o processo de inovação, né? Se a gente olhar para o processo de inovação, principalmente no processo de inovação tecnológica do desenvolvimento de produtos, eu destacaria 4 grandes etapas, macroetapas dentro desse processo. A gente tem o processo de pesquisa básica, né, o processo o processo adjacente, que é o processo de desenvolvimento de produtos. Quando a gente fala de produtos destinados à saúde humana, animal, enfim, o que quer que seja, a gente tem uma fase grande, que é uma fase de registro, né, nas agências regulatórias daquele produto, até que esse produto possa ser realmente lançado ao mercado. Bom, então eu destacaria essas 4 macroetapas. Essas etapas, cada uma delas é caracterizada, né, pelas suas atividades. Bom, dentro da pesquisa básica, então, o esforço, ele é basicamente concentrado na investigação, no processo de investigação, testes de screening em etapas iniciais, sejam de novas moléculas, novas drogas, novas aplicações. Então, é um projeto muito ali que a gente fala um esforço muito grande no projeto na bancada, né? Geralmente, a pesquisa básica, ela está concentrada aí nas universidades, nos centros de pesquisas e nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas. Bom, a etapa sequente da pesquisa básica é o desenvolvimento do produto, ou seja, a gente já pesquisou, a gente já fez um screening inicial e a gente já começa a ter uma noção do que seria o nosso produto. Então, a gente parte ali para um teste de formulação, para uma comprovação de eficácia, para uma caracterização maior daquele produto e importantíssimo, né, dentro dessa etapa de desenvolvimento de produto, a gente tem ali toda a construção de como será o processo de transferência para a indústria, ou seja, a gente parte de uma ideia, a gente parte ali de um projeto e a gente começa a dar forma nesse projeto para que ele vire um processo industrial. Então, é uma outra característica dessa etapa de desenvolvimento de produto. A partir do momento que a gente já tem um produto, a gente já fez o teste, a gente já caracterizou, a gente já conhece o produto e a gente sabe como produzi-lo, a gente parte para a fase de registro do produto, onde muitas vezes são necessários alguns testes finais para validação, mas basicamente é uma fase onde a gente se dedica
a construção de documentação, a essa interlocução com as agências reguladoras, né, na verdade. E a última fase de um processo de inovação bem-sucedido é realmente o lançamento do produto, né, a comercialização desse produto, o lançamento para a sociedade, ou seja, começam as vendas e, importantíssimo, o pós-vendas, né, como que a gente vai monitorar esse produto no mercado. Bom, é um processo complexo, é um processo extremamente rico, mas cheio de riscos, em que dentro desse processo a gente começa a identificar muitos gaps. Então, aqui eu trouxe alguns principais gaps, que são os gaps que a gente percebe que eles são mais frequentes, tá? Então, dentro da etapa de pesquisa básica, a gente tem aí um ponto de atenção que é o baixo investimento, né? Seja das empresas, seja do governo, o que quer que seja, porque é um processo longo, é um processo permeado por riscos, que é inerente de um processo de pesquisa e desenvolvimento, mas isso acaba se tornando um gap grande. Nem todo mundo está disposto a investir tempo e dinheiro nessa importante fase de um processo de inovação. Tá? Então, o que permeia essa fase é o elevado risco que pode levar a um insucesso. Tá? Então, eu costumava falar, quando eu era da pesquisa e desenvolvimento, que 95% do que a gente faz não resulta em nada, né? Aqueles 5% é o que a gente consegue ali publicar e consegue levar até o desenvolvimento de produto. Então, realmente, tem um elevado risco de insucesso, que gera aprendizado, mas que, né, não gera elementos mais concretos. Enfim. Bom, na outra fase, da fase de desenvolvimento de produto, a gente tem aí uma carência muito grande de infraestrutura, né? Muitas vezes os equipamentos, os insumos e todo o processo que é necessário para que se tenha um desenvolvimento de produto adequado, ele custa muito, é uma infraestrutura onerosa, e isso pode criar uma barreira para o acesso de tecnologia de ponta. Então, a gente percebe isso. Muitas vezes, dentro das universidades, um laboratório divide com outros tantos laboratórios o mesmo equipamento, né, gerando aí atrasos, enfim, quando esse equipamento entra em uma manutenção, a gente tem todos aqueles problemas, e é sim um gap importante do desenvolvimento de produtos. A gente ainda tem outro gap, que é serviços analíticos e testes clínicos, eles são raros no Brasil, ou seja, raros no sentido de infraestrutura existente, né? Então a gente percebe essa carência. E uma questão muito importante, né? A maioria desses testes, quando a gente está na fase de desenvolvimento, na fase final de desenvolvimento de produto, de caracterização, a infraestrutura na qual são realizados esses testes, que muitas vezes geram ali até lotes pilotos, elas precisam de ser estruturas certificadas. Então, no Brasil, a gente também tem uma carência desse tipo de estrutura, ou seja, uma fábrica que eu possa contratar para me ajudar ali nos processos finais de desenvolvimento, ou então um laboratório que realmente ele siga todos os requisitos regulatórios e de qualidade necessários. Então, esse também é um gap principal. Na fase seguinte, que é a fase de registro, a gente percebe um baixíssimo conhecimento, né, dos profissionais que são extremamente competentes para fazer pesquisa básica, são professores, doutores, excelentes, mas que realmente, quando a gente passa para esse diálogo com as agências reguladoras, a gente percebe que o conhecimento ainda é baixo. O que a legislação pede, o que a RDC pede, né? Qual tipo de experimento que eu preciso de fazer para que o meu produto seja registrado, enfim. Então, a gente percebe muito essa dificuldade. Além do processo ser longo e burocrático, essa falta de conhecimento, ela gera o quê? Retrabalho. Então, muitas vezes, eu fiz ali a caracterização do meu produto, eu sei exatamente como ele funciona, mas quando eu vou colocar nos moldes que são necessários para que eu tenha o registro do produto, eu percebo que eu preciso de voltar para a bancada porque ficou faltando algum experimento, ou então eu não fiz da maneira correta que a agência peça. Então, existe sempre um retrabalho devido a essa falta de conhecimento. E na fase de lançamento de produtos, a gente tem aí a questão da produção em si, ou seja, eu preciso de uma estrutura robusta, que eu possa produzir os lotes do meu produto, que eu possa reter os lotes, né, para referência futura, enfim, que eu tenha um processo de comercialização muito bem estruturado, né? Então, a gente traz esses gaps. Bom, então, é um processo extremamente rico, um processo que gera grandes resultados, mas que tem gaps importantes.
Então, foi exatamente nesse contexto, entendendo como que se dá o processo de inovação e mapeando não só as etapas, mas identificando os gaps, que surgiu a oportunidade de criar o Biotech Town. Então, o propósito do Biotech Town é justamente preencher alguns desses gaps que eu apresentei para vocês, né? Então, é assim que a gente caracteriza a oportunidade e a relevância de ter um hub como o Biotech Town. Bom, então, daí vem o nosso propósito, né? Então, nós como hub de inovação, o nosso propósito é acelerar o desenvolvimento de soluções e negócios em biotecnologia e ciências da vida que tenham um impacto positivo na vida das pessoas, ou seja, que possam melhorar a vida das pessoas. Bom, então nós como hub, o que nós oferecemos, né? Se eu pudesse escolher uma palavra para definir o nosso processo, eu acho que é integração. Ou seja, dentro do Biotech Town, com o tipo de serviço que a gente oferece, com o tipo de conhecimento que nós temos, nós procuramos conectar, sejam centros de pesquisas, pesquisadores, centros de tecnologia, startups, pequenas, grandes, médias empresas e multinacionais. Então, o que a gente procura fazer? A gente procura agregar todos esses players e fazer com que eles conversem, fazer com que eles desenvolvam projetos juntos, né? Então, a gente tem ali alguns tipos de serviço que a gente ou oferece ou que a gente faz a intermediação, que vão realmente nos ajudar a preencher esses gaps que eu mencionei para vocês. Bom, então, como é que a gente conecta startups com multinacionais, né? Que foi exatamente o que o Rafael citou, né? Que a gente procurou a universidade justamente, a gente tinha uma oportunidade, uma multinacional, líder aí, né, no desenvolvimento de produtos de colágeno, querendo novas soluções, entendendo que ele precisava de sair de dentro da empresa e buscar soluções no mercado, onde a biotecnologia acontece, né, onde o desenvolvimento tecnológico acontece. Então, nós, Biotech Town, como agentes, nós somos até os centros, buscando essas oportunidades. Então, através de networks, parcerias, os nossos laboratórios, que eu vou falar para vocês, então a gente tem uma estrutura grande, certificada, novinha, com tecnologia de ponta, de laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Temos também dentro do Biotech Town uma infraestrutura destinada à manufatura. Então, é uma pequena fábrica, né, que pode ser alugada, pode ser contratada aí por qualquer porte de empresa e para produzir os seus produtos, os seus lotes pilotos, uma estrutura certificada com boas práticas de fabricação, e possuímos ainda também essa conhecimento em assistência regulatória, inteligência de mercado e captação de recursos, né? Essa questão aqui da captação de recursos, ela está muito destinada ao processo de aceleração que nós fazemos com startups. Bom, então, como estamos organizados? O Biotech Town, na verdade, ele tem 3 unidades de negócios. A unidade que se chama Business Developer, que eu sou a head, né? Hoje eu estou gerenciando essa unidade, vou falar um pouquinho de como que se dá o nosso trabalho. A outra unidade de negócios, que é o nosso laboratório aberto, o Open Lab, e a nossa estrutura de manufatura, que é o CMO. Eu vou falar de cada uma dessas unidades de negócio do Biotech Town. Bom, começando pelo Business Developer, a gente atua em 2 frentes principais. A primeira delas é o Programa de Desenvolvimento de Negócios, é o nosso programa de aceleração, que é muito voltado para startups. E a segunda são as parcerias customizadas, que são as parcerias aí regidas pelos preceitos da inovação aberta, que foi exatamente esse processo aí que o Rafael citou na minha apresentação. Vou falar rapidamente dos 2. Bom, o nosso programa de desenvolvimento de negócios, ele é um programa que foi criado, ele nasceu junto com o Biotech Town, né? Então, quando o Biotech Town foi criado, foi lançada a primeira chamada para o programa de desenvolvimento de negócios. Então, a gente abre essa chamada, né, e a gente prospecta, a gente recebe inscrições de startups que tenham, de startups que desenvolvam aí, né, negócios dentro das áreas de biotecnologia e ciências da vida, né, são áreas amplas, depois a gente vai passar um pouquinho por essas áreas, mas enfim, a gente abre esse programa para trazer essas startups para dentro do Biotech Town.
Bom, então como que funciona o nosso programa de desenvolvimento de negócios? É uma aceleração na qual, por meio desta aceleração do nosso programa, as startups e os empreendedores, eles vão receber um investimento direto de R$150 mil, então o Biotech Town, ele investe nessas startups, né, em troca de participação, tá? Então as startups selecionadas, elas recebem esses R$150 mil ao longo do processo de aceleração. Além disso, elas recebem também a possibilidade de utilizar as infraestruturas laboratoriais por até 100 horas, né? Então, se existe alguma startup que ainda precisa de fazer algum tipo de teste de conclusão ali do pesquisa e desenvolvimento, ela pode utilizar as nossas infraestruturas, ou precisa de produzir um lote piloto que vai servir para o registro, né, do produto, ela também pode utilizar o nosso CMO. A gente, dentro do programa, a gente tem horas de mentorias e consultorias que são equivalentes a um investimento de R$150 mil. Essas mentorias e consultorias, elas são feitas pela nossa equipe, que é uma equipe extremamente multidisciplinar, né, com doutores e pós-doutores aí em várias áreas, né, desde desenvolvimento de produtos, gestão de projetos, enfim, e com mentores da nossa rede. O Biotech Town tem uma rede de mentores muito, muito importante, muito sólida, e esses mentores, eles o tempo inteiro, eles são chamados para nos auxiliar no desenvolvimento das startups. E durante todo o programa de aceleração, o que a gente promove? A gente promove conexão. A gente promove conexão dessas startups com os principais players do ecossistema, sejam fundos de investimento, sejam grandes empresas, centros de pesquisa, enfim. Então, a gente está sempre promovendo essa troca de informações. Bom, até hoje nós realizamos 3 edições do programa, né? Então, estamos atualmente com uma turma em aceleração, são 9 startups. Então, ao longo desses 3 anos, nós já investimos em 23 startups, né? Já aceleramos 23, estamos terminando aí a última turma da aceleração, e já foram investidos cerca de R$7 milhões nessas startups. Bom, o nosso programa de desenvolvimento de negócios, ele acontece ao longo de 12 meses, tá? E dentro desses 12 meses, né, obviamente a gente tem uma metodologia própria, a gente tem ali um cronograma que a gente acha que faz sentido para o desenvolvimento das startups, no perfil que a gente trabalha, mas a gente tem 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar do nosso programa de desenvolvimento são os value drivers, ou seja, a gente identifica junto às startups o que realmente faz sentido para o desenvolvimento delas, né? Ou seja, a gente faz um diagnóstico muito profundo do momento em que elas estão e também a gente projeta aonde que elas podem chegar, né? Então, a gente costuma falar com eles assim, olha, a gente está aqui no ponto A hoje, mas no final da aceleração a gente vai levar vocês até o ponto B, né? Então, o que é necessário para que vocês percorram esse caminho entre o ponto A e o ponto B? Isso vai depender de cada startup. Então, assim, um dos grandes pilares do nosso programa é justamente esse. O segundo que a gente acredita é a questão de infraestrutura. Ou seja, as startups que entram para o nosso programa, elas têm acesso ao coworking, às salas de reuniões, ao auditório, à nossa fábrica, né, que é o CMO, ao laboratório aberto e além disso, elas conseguem também acesso à estrutura dos nossos parceiros, né? Isso vai depender muito, né, do tipo de relação que nós temos com os parceiros, mas a nossa rede está aí à disposição dessas nossas startups. E o terceiro pilar, que é justamente o networking estratégico, né? Então, a gente não só traz mentores, como consultores para nos ajudar ali nesse caminho de levar a startup do ponto A para o ponto B, mas a gente traz também pessoas que possam realmente fazer a diferença no desenvolvimento dessas startups. Bom, então como que funciona em linhas gerais o nosso programa? A gente tem uma fase de seleção, tá? Então a gente vai a campo, a gente busca essas startups, as startups que a gente quer trazer para o portfólio do Biotech Town, enfim, as startups que a gente acha que faz sentido, e a gente também recebe inscrições espontâneas, ou seja, no nosso site tem um caminhozinho lá que eu vou passar para vocês, onde os empreendedores, as startups, elas podem se inscrever também espontaneamente. Bom, então, a partir de um filtro inicial que a gente faz para ver se tem aderência com o que a gente quer, e aderência também à nossa tese de investimento, né, porque o Biotech Town, além de ser uma aceleradora, ele é um investidor.
e a gente faz um filtro inicial e traz as startups para mais perto da gente. Então, durante 3 semanas, a gente vai selecionar aproximadamente 30 startups, tá? Então, a gente recebe aí, se pegar uma média histórica, a gente recebe aí em torno de 80, 90, 100 inscrições, e a gente traz para essa fase que a gente chama de BioSprint, aproximadamente 30 startups. Dentro desse BioSprint, que ele tem uma duração aí de aproximadamente 1 mês, a gente vai realmente fazer uma imersão dentro de cada startup. A gente vai entender como que estão, como que a startup é estruturada em termos de equipe, em termos de tecnologia, em termos de propriedade intelectual, como que é o mercado daquela proposta de valor, né? E como que é a estruturação de funding daquela startup. Então, a gente entra mesmo na operação dessa startup para poder entender melhor. Para quê? Para a gente poder fazer um diagnóstico da startup, né? Então, a gente pega esses quatro pilares, né? Equipe, a gente entende muito bem como que é a equipe, como que é a propriedade intelectual, como que é a tecnologia, qual que é o mercado daquela startup, né? E como que seria novas rodadas de captação. Bom, então a gente tem uma programação intensa, a gente traz mentores para poder falar com as startups, a gente traz consultores, o nosso time também dedica bastante tempo. E no final desse 1 mês, o que a gente tem? A gente tem um entendimento grande daquela proposta da startup, mas a gente também sai com um plano de ação. É o plano de ação que justamente que vai representar o caminho que a gente vai percorrer entre o ponto A e o ponto B que eu falei com vocês, né? Então, no final desse BioSprint, a gente tem, todas as startups, elas saem com um plano de ação, não só com diagnóstico, mas também com um plano de ação, ou seja, o que é a startup, qual que é o caminho que a startup tem que fazer para percorrer ali, para ter aceleração do seu processo, né? Então, no final do BioSprint, a gente faz uma nova banca de seleção, onde a gente apresenta para os investidores do Biotech-Town essas startups. Os investidores do Biotech-Town, então, eles vão analisar todo o diagnóstico que nós fizemos e também o plano de ação que foi construído para aquela startup. Uma vez que os nossos investidores, eles entendem que sim, vale a pena trazer aquela startup para o nosso programa, essas startups, elas assinam um contrato com o Biotech-Town, elas começam a receber o investimento dos R$150 mil, e durante 11 meses elas são aceleradas aqui dentro do que a gente chama de BioRun, né? A gente tem uma dinâmica, né, dentro de cada mês, ou seja, se a gente considerar um mês aí de 4 semanas, durante 1 semana, a gente faz atividades mais intensivas, né, com essas startups, programação de mentorias, enfim, de conteúdo, e reuniões individuais, onde a gente vai abordar aí os problemas, né, o que está sendo feito, enfim, essa atenção especial a cada startup, e durante 11 meses a gente repete essa dinâmica. Obviamente, nós temos uma metodologia, né, mas ela não é fixa, ou seja, existe uma startup que o principal desafio dela é regulatório, né? Então, as atividades que são desenvolvidas com essa startup, elas são no sentido de resolver esse problema regulatório. Outras startups já têm uma dificuldade, ou então já tem um problema, não na parte regulatória, mas na parte comercial. Então, todos os nossos esforços, eles estarão ali mais concentrados no desenvolvimento dessa parte comercial. Então, vai depender muito do estágio da startup. Então, ao final desses, né, a gente já teve aqui 1 mês de BioSprint, mais 11 meses do BioRun, da aceleração, e no final a gente faz um Demo Day, né? Então, a gente apresenta para fundos de investimento, para as empresas que são os nossos parceiros, o que foi construído, o que foi feito por essas startups durante esse processo de aceleração. Depois desses 12 meses, né, 1 mês aqui do BioSprint, mais 11 meses do BioRun, essas startups, elas, que a gente fala assim, as startups que já são graduadas, elas entram no programa que a gente chama BioFellow, onde a gente faz um acompanhamento, né, um pouco mais esporádico, mas a gente vem acompanhando aí os desenvolvimentos dessas startups, muito centralizados na captação de novos investimentos e também de alavancagem das suas
suas estratégias comerciais. Bom, então é assim que funciona o nosso programa, tá? Então, hoje nós temos um portfólio bem diversificado, são 23 startups, são 22 startups aqui que estão atualmente no portfólio, startups com propostas de valor voltada aí para oncologia, diagnóstico, dispositivo médicos, biotecnologia, enfim. Eu destaco aqui, né, a Cefa, que é uma empresa cujo um dos empreendedores principais, ele é oriundo da Universidade Federal da Paraíba, pesquisador da Fiocruz, Rubens Neto, né, mas também temos outros tantos empreendedores aí que nos enchem de orgulho. Convido vocês a entrarem no nosso site e conhecerem um pouquinho mais sobre a proposta de valor de cada uma dessas startups. Essas startups, como eu falei com vocês, não obrigatoriamente elas estão em Minas Gerais. A gente percebe ainda uma concentração de startups no eixo Minas-São Paulo, mas aos poucos a gente vem colorindo mais esse mapa, né? Então, é a nossa intenção com as nossas atividades que cada vez mais startups de outros estados participem do nosso programa de aceleração. Uma vez que as atividades elas estão sendo feitas online, né, então isso, nós temos essa possibilidade. Bom, então com isso, eu queria deixar aqui registrado que estão abertas as inscrições para a edição 2021 do Programa de Desenvolvimento de Negócios, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês, as inscrições elas foram abertas no dia 5 de julho e estarão abertas até o final de agosto. Então, para aqueles empreendedores que estão nos assistindo, né, se tiverem aí uma startup cuja proposta de valor é dentro, né, de biotecnologia e ciências da vida, e quiserem saber mais sobre o programa e consequentemente, se inscrever, só acessar, né, esse link aqui, esse site, www.inscrevasuastartup.com.br. Se tiver alguma dúvida em relação a não sei se a minha startup ainda está no estágio para poder participar do programa, tal, bate um papo com a gente, né, se inscreva, a gente tem lá os especialistas de plantão para poder conversar com vocês, ok? Bom, então as nossas áreas de interesse, como eu falei, são diversas dentro de saúde humana, animal, digital. A gente vem buscando aí mais soluções voltadas para agricultura, meio ambiente e bioenergia, mas todas essas áreas que são dentro aí da biotecnologia e ciências da vida são interessantes para o Biotectal. Bom, eu até que não coloquei aqui nessa apresentação, mas um dos nossos outros pilares, né, de atuação como Business Developer é voltado para inovação aberta, né, onde a gente faz esse diálogo entre multinacionais, entre os setores de pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas, de multinacionais, e centros de pesquisa dentro do Brasil, né? Então, é um projeto muito interessante, mas depois eu posso até fornecer mais informações, no nosso site também tem, e quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Queria falar rapidamente das outras duas unidades de negócio do Biotectal, que é o Open Lab e o CMO, começando pelo Open Lab. Essa daqui é uma foto real do nosso espaço, tá? Então, como vocês podem ver, os equipamentos, eles são todos equipamentos de ponta, né? Aqui a gente tem destacados os laboratórios de biologia molecular, e inovação tecnológica, mas é um espaço de aproximadamente 350 metros quadrados que respeita toda a regulamentação da RDC 11, tá? Então, é um espaço que ele tem a certificação. Além disso, conta com profissionais que podem fornecer que são profissionais que vão aí fornecer todo o auxílio para que os projetos de pesquisa e desenvolvimento de startups ou de grandes empresas, eles tenham sucesso. Então, é um espaço que ele é um espaço aberto. Então, assim, eu tenho a necessidade de fazer um sequenciamento, por exemplo, não estou conseguindo utilizar o sequenciamento, o sequenciador da universidade, ou então, enfim, preciso de uma estrutura que tenha uma certificação, as pessoas podem contratar o Open Lab, né, podem alugar esses equipamentos e desempenhar aí os seus experimentos. Bom, o CMO, que é a nossa fábrica, é uma fábrica, também aqui eu tenho fotos reais do espaço, é uma fábrica que ela respeita todo o processo de produção, desde o recebimento de insumos, formulação, pesagem, formulação, envasamento, controle da qualidade, expedição
e referência futura. Então, quando a gente visita o CMO, a gente vê perfeitamente esse ciclo todo de produção traduzido ali no espaço, e é um espaço que hoje ele está bem montado aí para a produção de kits de diagnóstico e de outros produtos da área de saúde humana, né? Porque nós temos um espaço que vai... É um espaço que respeita aí a regulamentação da RDC 16 da Anvisa. Então, está muito preparado aí para manufatura de produtos de saúde humana, ok? Bom, além disso, nós temos parcerias institucionais várias, né? Então, estamos conectados a fundos de investimento, como o BR Angels, centros de tecnologia, como o BHTech, enfim, a PUC do Paraná, o IPT e outros tantos institutos. Temos parcerias comerciais com o Fundep, com a FDC, com o CT Vacinas, né, que é um centro importante aí de pesquisa oriundo da UFMG, com o Fundo de Investimento Álvares Marçal, com a Ambiotech, e existem também empresas residentes dentro do Biotech Town, né? Então, além da gente ter todo esse espaço destinado à aceleração de negócios voltados para startup, projetos de pesquisa e desenvolvimento, que é o Open Lab, e a manufatura, que é o CMO, nós temos também empresas residentes no nosso espaço, que alugaram salas porque entenderam que querem ficar mais próximos desse hub de inovação. Bom, então convido todos vocês a curtirem as nossas redes sociais, acompanharem aí os nossos desenvolvimentos, né, tanto pelo LinkedIn, quanto pelo Facebook e o Instagram, e muito obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, Ana. Excelente apresentação. Conheci um pouco mais do Biotech Town, né? E acho que um caminho para transferência que eu considero mais fácil é via os hubs. Então, ao invés de nós estarmos prospectando empresas, o hub já traz uma demanda da própria empresa. E o hub ganha por prestar esse serviço da empresa, e depois nós acabamos ganhando com a transferência e o pagamento de royalties. Então, eu acredito muito nesse caminho de estar utilizando as hubs utilizar nosso portfólio para conseguir transferir tecnologia. A transferência não é incomum para a universidade. A universidade, eu acho que desde que foi criada, né, a primeira universidade, ela transferiu tecnologia. O que é novo, principalmente no Brasil, nas últimas décadas, é a transferência com um interesse monetário para voltar na forma de pagamento de royalties ou voltar via as parcerias de P&D para desenvolver e aumentar a infraestrutura da universidade. Exatamente, a gente tem muito conhecimento dentro da universidade, né? Então, assim, quando a gente começa esse diálogo com os institutos de pesquisa, a gente percebe o quão rico é o ambiente dentro da universidade, né? Então, recentemente, a gente conversou com um centro de pesquisa que nos colocou essa situação: olha, temos desenvolvimento de projetos excelentes, de projetos inovadores, porém, a gente não consegue fazer com que eles saiam do papel, né? A gente tem uma diferença, a gente tem uma dificuldade grande de fazer essa interlocução com as empresas, né? Porque muitas vezes os nossos processos não estão adequados ao da empresa, ou então a empresa não sabe como chegar até nós, né? Então existe sim essa dificuldade, e uma das propostas do Biotech Town é justamente ajudar, né, preencher esse gap. Ou seja, a gente recebe a demanda de alguma empresa e a gente vai a campo, a gente vai junto às universidades e entende se essa demanda de uma grande empresa pode ser preenchida com algum desenvolvimento, com algum projeto que esteja em desenvolvimento, né? Então, é o que permeia aí o nosso processo de inovação aberta. E, além disso, a gente faz com que, muitas vezes, dentro das universidades, são criadas spin-offs, né? São empresas ali que vão... são pesquisadores que vão se juntar, enfim, e vão acabar gerando algum tipo de repasse para a universidade, mas atuando com essas startups, né? Então, assim, a gente promove esse tipo de desenvolvimento também. Excelente. Ei, tem uma pergunta da Adriana Carla,
ela pergunta como surgiu a necessidade de atender o nicho de biotecnologia e quais as dificuldades que a Biotectal enfrenta, ou uma startup enfrenta, ao usar um programa de aceleração generalista. Certo. Então, vamos lá. Eu acho que a necessidade de atender o nicho da biotecnologia, ela é uma necessidade que ela já era latente no Brasil, né? Se a gente for pegar, né, eu me formei em Ciências Biológicas em 2004, então eu entrei na universidade naquela época, assim, do boom do genoma, né? Então, só se falava nisso. E a gente percebia muito que todo o desenvolvimento de tudo que viesse depois, né, desse grande feito, ele passaria pela biotecnologia. Então, eu acho que a necessidade, ela já vem já de muito tempo, né? Ou seja, a gente percebe cada vez mais a fuga dos grandes pesquisadores, né, do Brasil para outros países, porque dentro do Brasil não tem uma maneira de se desenvolver. Então, eu não consigo te precisar quando isso começou. Mas o certo é que isso é uma necessidade latente do país, né? E eu percebo que isso vem se tornando cada vez mais importante, né? E aí a gente percebe, para que realmente a gente consiga fazer com que um bom produto, uma boa ideia, um bom projeto, ele vire um produto que seja acessível para as pessoas, a gente precisa de percorrer um caminho ali que muitas vezes é um caminho difícil, é um caminho oneroso, é um caminho que leva tempo, permeado de riscos, né? Então, eu acho que essa necessidade de estruturar esse processo de inovação dentro do Brasil, ela apareceu mais nos últimos anos, né? Se a gente for pegar aí um levantamento que a Biominas fez há 10 anos atrás, dentro de Minas Gerais, apenas 20% dos institutos de ciência e tecnologia, eles tinham estruturas certificadas, ou seja, estruturas que poderiam realmente produzir os produtos, né? Então, eu acho que esse gap, ele é latente. E a questão do maior desafio dos empreendedores dentro de um programa de aceleração generalista, eu acho que isso vai muito do tipo dos programas de aceleração, né? Igual eu falei com vocês, dentro do Biotectal, nós temos, obviamente, uma metodologia, né? Uma metodologia, mas ela não é uma metodologia engessada. Então, por exemplo, se eu tenho a startup do Rafael, que precisa ali de trabalhar na modelagem de negócios, né, e eu tenho a minha startup, que eu já trabalhei em modelagem de negócios, mas eu preciso de realmente entrar no mercado, obviamente a gente vai ter um conteúdo ali que vai ser comum, que a gente vai dar um conteúdo comum, mas quando eu fizer as reuniões com a startup do Rafael, eu vou focar na modelagem de negócios. Eu não vou ter a mesma conversa com a startup do Rafael que eu teria com a minha startup, porque os desafios são diferentes. Então, eu acho que isso serve... É interessante essa pergunta, porque eu acho que isso serve de alerta, né, para os empreendedores que querem passar para o programa de aceleração. Conheçam bem a metodologia dos programas de aceleração e vejam se elas estão realmente, se elas conseguirão cumprir as necessidades que vocês têm como empreendedores. E dentro da biotecnologia, a gente tem desafios que são só dentro da biotecnologia, né? Que eles não são os desafios comuns de uma startup, por exemplo, de uma fintech, né? Então, a gente tem ali necessidade de ter infraestrutura laboratorial, a gente tem uma necessidade de ter uma assessoria de propriedade intelectual, né? Muitas vezes a gente tem ali necessidade de licenciamento de patentes, enfim. Então, escolham muito bem o hub, né? Que vocês vão querer fazer a sua aceleração. Muito bom. Reforçando aí tudo isso que a Ana falou, no caso da agricultura, por exemplo, a gente entrou já faz alguns anos numa nova revolução da agricultura, que se chama Evergreen Revolution, que é completamente contrária à Revolução Verde, porque vai ser toda baseada em insumos biológicos, em processos biológicos, e a biotecnologia é quem vai fomentar e acelerar toda essa nova revolução da agricultura que está acontecendo no mundo todo e o Brasil já está aderindo a ela. Ana, tem uma aqui, eu acho que é da Inova, veio como pergunta do nosso colaborador. Ana, na sua experiência, qual é o ponto fraco predominante de uma startup ou spin-off que dificulta a captação de investidores para o seu negócio?
Essa pergunta é uma pergunta polêmica, né? Mas vamos lá. Enfim, eu acho que, eu não diria que é um ponto fraco, tá? Talvez, eu acho que isso é muito da formação que a gente tem, né? Quando a gente sai da academia, ou então quando a gente está na academia, a gente é muito bom em desempenhar pesquisa, a gente conhece muito bem o nosso processo, a gente conhece muito bem sobre a tecnologia, a gente sabe em quais papers estão as referências mais relevantes e tudo mais. Quando a gente transforma o estudo em um negócio, quando a gente se propõe a ser um empreendedor, a gente tem outros elementos que fazem parte do desenvolvimento dos nossos negócios, né? Ou seja, tecnologia é importante? É importantíssimo. Mas é tão importante quanto ter uma equipe bem estruturada. E também é muito importante olhar para o mercado, entender o mercado. Ou seja, eu posso ter uma tecnologia maravilhosa, mas se o mercado não está preparado para absorver a minha tecnologia, ou se não existe demanda, ou então se existe um produto substituto mais fácil, mais acessível, a minha tecnologia, ela perde o valor para o mercado. Então, eu acredito que esse olhar para outros elementos fora da tecnologia em si, né, do aspecto científico, que eu acredito que é o maior desafio de um empreendedor da área de biotecnologia e ciências da vida. Né, eu acredito que é isso que é o nosso maior desafio quando a gente pega, por exemplo, quando a gente faz a aceleração de uma spin-off acadêmica. Né, que a gente começa a trabalhar ali com o empreendedor, ou seja, sim, você tem 5, 6 projetos diferentes, mas qual deles a gente vai focar, né? Qual que é o mercado interessante? Então, assim, fazer essas escolhas e essas renúncias, né, e muitas vezes esse retrabalho, no sentido de olhar para a tecnologia e falar assim, realmente eu vou ter que fazer uma adaptação aqui, porque o mercado ele não está preparado, então não vai ser muito bom para o mercado. Isso eu considero o principal desafio. Não chamaria de ponto fraco, não, tá? Mas é um desafio. Desafio. É um desafio. Vamos mudar essa palavra aí, um desafio. A Carolina Buquerque, ela é professora aqui do Departamento de Tecnologia de Alimentos, da UFPB, e ela está perguntando sobre algumas etapas do processo de inovação. Em qual etapa o estudo de viabilidade econômica é realizado? Se há um estudo de viabilidade econômica, né? E se há, em qual etapa vocês realizam esse estudo? Bom, dentro do processo de inovação, eu acredito que os estudos de viabilidade econômica, obviamente, eles vão adquirindo mais maturidade, né, eles vão adquirindo mais informações, se tornando mais fidedignos à medida que o projeto vai se tornando mais maduro. Né? Então, uma análise de viabilidade econômica, ela deve ser feita desde o início. Né? Quando eu estou lá no meu processo de pesquisa básica, e eu estou trabalhando na obtenção de uma formulação de um produto, eu já tenho que ter uma noção de custos, né? Ou seja, eu estou fazendo uma formulação aqui, um cosmético inovador, mas um cosmético que eu vou utilizar uma matéria-prima que é altamente degradável, ou então uma matéria-prima que é muito cara, como que vai ficar isso lá na frente? Pode ser um produto maravilhoso, mas ele vai custar, um potinho vai custar R$1.000, né? Então, vai ter mercado para isso? Então, eu acho que toda essa análise de viabilidade, ela tem que ser feita em todas as fases do projeto, né? Em todas as fases do projeto, não, em todas as fases do processo de inovação. Então, desde o início, a gente já precisa de acostumar a falar assim, mas quanto que vai custar isso? Né? Então, assim, eu estou promovendo, eu estou fazendo uma produção alternativa de colágeno, tá? Ok, mas quais os insumos que eu estou utilizando? Eles são muito caros? Vai demorar muito tempo? Como que vai ser o impacto econômico disso lá na frente? Então, acho que desde o início. Obviamente, as informações do início, elas não são precisas, né? Porque a gente não tem nem produto ainda. Então, como que a gente... Né? Então, a gente não tem muitas informações, mas elas têm que ser revistas, né? Então, periodicamente, a gente tem que revisar essas informações. Dentro do Biotectal, é importante eu deixar isso claro, as empresas que a gente traz para dentro da aceleração do Biotectal são empresas que já têm um produto minimamente viável.
né? O que a gente faz com essas empresas? A gente faz uma revisão, ou seja, o seu mercado, a gente começa do mercado, né, de uma segmentação de mercado. Olha, então você vai atuar no mercado X. Quem são os seus concorrentes? Como que eles estão posicionados? O seu produto, ele vai realmente atender aquele mercado, sim ou não? Então, a gente começa trabalhando, muitas vezes a gente trabalha nesse sentido com os nossos empreendedores. Muito bom, Ana. E tem outra pergunta, é do meu parceiro aqui do time da Inova, o Cleverton, que é diretor de proteção intelectual na Inova. O Cleverton está perguntando que a Biotectal atua na apuração das melhores práticas em termos de relacionamento das parcerias com o mercado. E se isso é disseminado sistematicamente entre os parceiros aí da Biotectal. Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não, então eu vou responder da maneira que eu acho que né, a partir do meu entendimento. Bom, os parceiros do Biotectal, eles são parceiros selecionados, né, ou seja, são parceiros que a gente traz para dentro do Biotectal só se eles fazem sentido e se eles compartilham com o nosso objetivo principal, né, que é promover realmente a geração de negócio que tem um impacto positivo na vida das pessoas, né? Então, muitas vezes os parceiros e mentores, os consultores que a gente traz para dentro do Biotectal, eles refletem muito os valores da empresa, né? Então, a gente tem esse cuidado, sim. Então, quando a gente coloca uma startup para conversar com um fundo de investimento, a gente conhece tanto a startup quanto o fundo de investimento. A gente sabe exatamente o que aquele fundo de investimento pode trazer para a startup além do dinheiro, né? Então, hoje em dia, a gente está muito preocupado com a questão do smart money, né? Ou seja, ok, vou receber um investimento de R$1 milhão, mas o que está por trás desse investimento, né? Quem são os investidores? Eu vou ter algum tipo de conflito de interesses? Eu vou ter algum tipo de problemas no futuro? Ou seja, quem são essas pessoas? Então, a gente tem um olhar muito, que a gente vem desenvolvendo cada vez mais, mas um olhar muito, muito apurado para quem são as pessoas envolvidas nos negócios. Tá, então, obviamente, alguma coisa pode passar, né? Mas, enfim, a gente tem bem esse cuidado de refletir, né? E de trazer bons negócios para as startups que façam sentido, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas, enfim. Excelente, Ana. Muito obrigado. Foi um prazer imenso compartilhar esse pouco tempo aqui com você. Foi muito informativo. E seguindo em frente aí, de mão dada, para alavancar a transferência tecnológica e impulsionar todo esse ecossistema de inovação no Brasil, né? Pessoal, eu estou à disposição. Foi um prazer enorme participar, né, desse workshop. E quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do Biotectal, ou então ana.marcato@biotectal.com. Vou ter prazer em atender a todos vocês. E convido todos vocês, os empreendedores que tiverem startups aí em biotecnologia e ciências da vida, a se inscrever no nosso programa. Tá bom? Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Estou à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos.